Olá, meus irmãos, axé. Eu me chamo Emanuela da Ponte e estou lendo o livro O Diário de um Médium Iniciante. Hoje, capítulo 26, Caminho Reto. Pai Cipriano das Almas uma vez me disse uma frase inesquecível. Médium não é santo, se fosse estaria no altar, não no terreiro. Essa frase é bastante emblemática. A maior parte dos médiuns são espíritos com pesadas dívidas com o passado, e a mediunidade surge como ferramenta de aperfeiçoamento em meio de quitar antigos débitos. Seguindo esse raciocínio, não é difícil entender porque os médiuns possuem os mais diversos defeitos. Desde falhas gravíssimas de caráter, mediunidade não é sinal de evolução, até pequenos desafios cotidianos comuns a todas as pessoas da Terra. Por isso, quando o médium resolve desenvolver-se, ele não está apenas assumindo um compromisso de servir de instrumento à manifestação do espírito em prol da caridade. Ele também está assumindo o compromisso de melhorar-se como pessoa e será cobrado por isso. Há um ponto que diz: não adianta bater no peito, saudar a encruza e não agir direito. Viver só de traição, fazendo inimigos, maltratando seus irmãos? Ninguém engana a nenhuma entidade, porque Exu é a própria verdade. Certa vez um rapaz que estava se iniciando na mediunidade passou com meu Exu para a consulta e tenho certeza saiu dela muito pensativo. Ele foi advertido severamente em relação às traições que estava praticando, dividido entre duas moças, ambas enganadas. É ingenuidade pensar que um Exu toleraria esse tipo de comportamento. Quando se trata de um preto velho, a bronca pode ser suave, cheia de rodeios, mas se for de um Exu, é provável que ele lance a verdade nua, crua e sem pudor. Portanto, enganam-se gravemente os que pensam que podem desenvolver-se como médium sem mudarem essencialmente o que são como pessoas. As entidades nos acompanham, conhecem todos os aspectos de nossa vida, sabem onde erramos e onde acertamos, elogiam-nos quando estamos certos e puxam nossa orelha quando erramos. Não esperam que nos tornemos santos da noite para o dia, mas cobram nossos esforços. Capítulo 27. Antipatia dentro do terreiro. Como dito em capítulo anterior, os médiuns são pessoas comuns e às vezes possuidores de chagas morais que tornam a convivência com seus irmãos de fé um verdadeiro desafio. Entretanto, da mesma forma que o médium tem de silenciar sua mente para que a entidade possa falar, ele precisa silenciar suas inimizades para que os guias possam trabalhar. Acompanhei de perto o caso de dois senhores amigos que de repente passaram a se evitar dentro do terreiro. Certa noite, durante a gira, ambos incorporados com seus caboclos, começaram a discutir no meio do trabalho, a ponto do guia-chefe intervir para abafar o falatório. A casa estava cheia, pessoas necessitadas, aflitas, doentes, e ali dois caboclos simplesmente brigando na frente de todo mundo. Ou será que a antipatia pessoal entre os médiuns falou mais alto e ambos deixaram isso transparecer? Não finjam incorporação, ela apenas se deu de modo incompleto. Não houve perfeito alinhamento dos chakras entre entidades médium, de modo que a atuação dos guias ficou severamente restrita a mero reflexo corporal. As línguas chicoteavam-se por conta própria. Em outra ocasião, uma médium muito experiente contou-me algo curioso, dizendo só ter adquirido verdadeira confiança em sua própria mediunidade quando uma pessoa, por quem nutria extremada antipatia, visitou a casa em que trabalhava e acabou passando com seu guia, sendo amplamente atendida em suas aflições, sem que ela própria sentisse a menor repulsa naquele momento.
Tão logo desincorporou e a revolta bateu-lhe à porta. Sem dúvida, o desejável é que haja entre todos os membros da corrente os melhores sentimentos. Mas além das dificuldades pessoais que cada um carrega em seu íntimo, é preciso considerar que, por vezes, os membros de um trabalho espiritual já se encontraram em algum lugar do passado e podem ter estabelecido ligações complicadas e, por vezes, dolorosas que vão se manifestar agora, embora sem a lembrança clara do motivo em forma de aversão. O mínimo necessário para que uma casa se mantenha e um trabalho se sustente é o respeito. Capítulo 28. Amizade fora do terreiro. Nada mais comum e desejável que os amigos que se faça dentro do terreiro possam sê-lo fora dele. Realmente, eu pude sentir isso e estabeleci laços de afeto com pessoas que em outras ocasiões certamente não cruzariam meu caminho, dada a diferença de personalidade e interesses. Este é, porém, um momento perigoso na vida do médium iniciante e que exige muita cautela. Por vezes, o seu companheiro de terreiro não é uma pessoa boa, não é uma boa companhia para se ter na vida privada. É preciso ter tato e principalmente discernimento. Presenciei alguns episódios onde pessoas empolgadas por um ideal em comum buscaram estreitar laços fora do terreiro, e isso não deu muito certo. É preciso considerar sempre que os médiuns são quase todos espíritos tremendamente endividados com o passado, e não se pode esperar que passem a viver valores nobres da noite para o dia. Você pode ter muito apreço pelas entidades de um determinado médium, mas daí este médium agir conforme as entidades pregam por sua boca, o passo é muito grande. Logo, amizades que a princípio pareciam promissoras e frutíferas terminaram por se mostrar desgostosas a ponto de prejudicar, inclusive o trabalho que realizavam em conjunto dentro do terreiro, obrigando por vezes a mudança de casa. O seu companheiro irmão da corrente pode mostrar um vivo ideal de trabalho dentro da casa, mas somente quando você o conhece sem o branco é que poderá avaliar se realmente se trata de uma pessoa que vale a pena trazer para a sua vida e para o seu lar. Infelizmente, entre amizades cujo fim foi negativo, figuram casos, por exemplo, de traição. Pessoas que se mostravam como irmãos de fé e que na primeira ocasião não se importavam de lançar olhares maliciosos aos cônjuges. Por outro lado, também vi verdadeiros laços de amizade surgirem e produzir bons frutos. Pessoas que, a princípio, mal se cumprimentavam, hoje são amigos inseparáveis. Seus filhos estudam juntos, brincam juntos, suas esposas visitam-se, uma bela relação. Como em qualquer outro setor da vida humana, estabelecer um laço de amizade requer muito cuidado, atenção, envolvimento e muita observação. Não é porque a pessoa é umbandista e médium do mesmo terreiro que ela pode se tornar uma boa companhia para a sua família. Ficamos por aqui. O próximo capítulo é o capítulo 29, onde falaremos sobre Pai de Santo. Axé.